Estamos há mais de 20 dias sem futebol. O Campeonato Paraense, assim como todas as competições ao redor do mundo, teve que parar nesse momento em que é exigido de todos nós esforço para que a gente fique em isolamento social e todas as consequências dessa grave crise que a humanidade vem vivendo possam ser amenizadas. Então fique em casa, tenha responsabilidade consigo e com os outros. Mas nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Paraense e sobre as consequências dessa paralisação. Será que o campeonato volta? Será que a gente vai ter alguma solução? Será que ele vai ser encerrado? Nem os clubes sabem disso ainda, qual será essa solução. E a gente vai debater o que eles falaram ontem. Quarta-feira teve uma reunião entre as equipes e a Federação Paraense. Nada foi definido, mas algumas ideias foram levantadas. Depois os clubes devem se reunir de novo e tomar alguma decisão mais concreta. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Então, antes de mais nada, deixa a tua opinião aí nos comentários. Qual você acha que é a solução ideal para o Campeonato Paraense de 2020? Também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso nos ajuda bastante e nos incentiva a trazer conteúdos nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, até mesmo para quem vive de trazer conteúdos acerca do mundo esportivo. Então, vai começar falando sobre o que os clubes debateram. O Paysandu, de acordo com as reportagens, foi um clube que fez a proposta de encerrar o campeonato com a classificação atual da fase de pontos corridos. Assim o Paysandu seria declarado campeão, nós não teríamos também rebaixamento e a classificação serviria também para as competições da CBF. A classificação para as competições da CBF. Estariam inclusas aí a questão da Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro e também a Copa Verde. E não ficou muito bem claro qual seria ali a situação, se alguns clubes iriam para a Série D, outros para a Copa do Brasil. O fato é que essa classificação serviria de parâmetro para essas competições da CBF. Essa proposta foi aceita por 7 clubes, o Itupiranga se absteve, Remo e Bragantino foram contra essa ideia. Outra proposta que surgiu foi da equipe do Tapajós, de levar o campeonato a ser decidido apenas no fim do ano de 2020. A competição seria definida com datas ou em dezembro ou em janeiro do ano que vem. Foi uma proposta que surgiu aí, até apareceu nas redes sociais da equipe do Tapajós, seria uma solução. O problema é justamente esse, a questão das datas. Terminar o Campeonato Paraense nesse período agora, próximo do Campeonato Brasileiro, vai ficar muito complicado, até porque não há expectativa de retornar tão cedo o futebol e as competições nacionais da CBF estão programadas ali para o início de maio. Se elas forem adiadas para junho, faltarão datas inclusive para as competições nacionais, quem dirá os estaduais. Mas a CBF tem o objetivo de terminar esses campeonatos estaduais, não só aqui no Pará, como em todos os estados, e parece que deve abrir algumas vagas no meio da temporada para que esses estaduais sejam concluídos. Eu acho que essa situação fica muito complicada. Vejo uma situação que os clubes não irão dar prioridade ao estadual, por exemplo. Paysandu e Remo têm como prioridade a Série C do Campeonato Brasileiro. E se o Campeonato Estadual tiver jogos intercalados com a Série C, há de se acontecer uma situação bastante complicada. Os times vão botar suas equipes reservas, muito provavelmente. Isso aconteceu na própria Copa Verde, com Remo e Paysandu na temporada passada. A Copa Verde foi disputada no segundo semestre. Os clubes acabaram botando suas equipes alternativas para disputar a competição enquanto estavam disputando a Série C, que tinha a sua máxima prioridade. Então acho que botar essas datas ali vai acabar tirando um pouco o protagonismo dos estaduais. Claro que a competição, o campeonato estadual não é protagonista quando em comparação à competição nacional, mas tem que se ter o seu respectivo destaque. A solução, ao meu ver, a melhor solução seria botar esse campeonato estadual lá para o fim do ano, caso não se resolva a situação como é o que infelizmente se espera, não se tenha datas disponíveis agora, que se coloque esse campeonato estadual ao fim da temporada. É claro que há de se entender também a questão, o lado de cada um dos clubes. O Paysandu estava na primeira colocação, então pleiteia esse título caso o campeonato seja encerrado, e é uma alternativa. Os outros clubes também que toparam essa ideia
visam a sua classificação. O Castanhal e o Paragominas, por exemplo, estariam classificados para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, então teriam um calendário assegurado, estavam fazendo excelentes campanhas, estavam muito bem encaminhados para conseguir essa vaga de fato. Então entende-se o lado dessas equipes, entende-se também o lado do Bragantino e do Clube do Remo, que não aceitaram essa posição. O Remo é o atual bicampeão paraense, estava em busca desse tricampeonato, a diferença para o Paysandu era de 2 pontos, o Bragantino estava ficando fora no momento em que a gente terminou o campeonato, pelo menos temporariamente. O Bragantino estava longe da zona de classificação, ainda tinha chances de brigar por uma vaga na Série D do ano que vem, caso não suba esse ano, ou Copa do Brasil. E tudo isso os clubes têm em mente, têm os seus pensamentos em razão de buscarem seus direitos. A equipe do Carajás, por exemplo, já estaria rebaixada, mas seria muito benéfico para o Carajás que o campeonato se encerrasse e o clube não fosse rebaixado. Cada clube tem seu ponto de vista, então a gente sabe que isso vai ainda gerar bastante polêmica, isso ainda vai gerar bastante discussão entre clubes e FPF. O fato é que a FPF não botou nem em votação aquela proposta, assim, não chegou a abrir-se para a votação de forma oficial, né? Aquilo que eu falei de posicionamento dos clubes é um posicionamento em que foi bastante veiculado nas redes sociais, na imprensa de um modo geral, mas não houve uma votação oficial porque, de acordo com o regulamento do Campeonato Paraense, este só pode ser mudado se houver uma decisão unânime. Então, para haver essa mudança no regulamento de deixar um clube campeão, teria que ser uma decisão unânime e isso acabou não acontecendo de acordo com a FPF, então por isso acabou nem tendo essa votação. Beleza, galera? Deixa a tua opinião, qual é o seu palpite. É isso, foi esse vídeo de hoje, valeu!